estamos mais uma vez para apresentar o estudo do Evangelho. Agradecida pela oportunidade, rogo a mãezinha Abigail, Inácio Bittencourt e todos os espíritos benfeitores que trabalham para a manutenção e crescimento da nossa casa espírita, que estejam ao nosso lado, nos fortalecendo e intuindo, para que os estudos aqui apresentados sejam consolidados e aprendidos por cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Então, hoje nós vamos falar do Evangelho no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm coração. Os itens de 1 a 4. Deixai vir a mim os pequeninos. E a gente vai iniciar o nosso estudo com um trecho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8 da Bíblia, que nos fala: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí o que a gente consegue é absorver essas palavras do Evangelho de Mateus. É um evangelho que trata da felicidade. A felicidade daqueles bem-aventurados, daqueles escolhidos, que tem puro o coração, ou seja, que tem um coração limpo, tem uma limpeza interior. E se tiver pureza no coração, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pois ninguém vem ao Pai senão por Ele, palavras de João, no capítulo 14, versículo 6. Então, se tiver essa pureza, a gente vai chegar na segunda parte da citação de Mateus: verão a Deus. Vamos chegar a essa iluminação interior, ou seja, a nossa reforma íntima. Os ensinamentos desta reflexão têm como foco a pureza do coração, que é essa limpeza interior, essa reforma íntima de que a gente tanto fala, e ver a Deus, o nosso objetivo ver a Deus, e atingir essa iluminação máxima, digamos assim. É comum a gente ouvir pessoas dizendo: aquela pessoa não tem coração, ele tem um bom coração, fulano tem o coração duro, ela está com o coração triste, ele falou com o coração, eu tenho o coração aberto, entre outras tantas expressões que a gente ouve se referindo a esse coração. Isso porque o coração tem sido símbolo dos nossos sentimentos. É como se todos os sentimentos por ele passassem e deixassem suas marcas, as boas e as ruins. E assim, essas marcas, a gente para pensar, elas vão perpetuar, elas vão persistir, as boas ou as ruins. Então a gente vai ficar com essa reflexão e a gente volta nesse ponto em outro momento. E agora a gente vai tratar um pouquinho do momento histórico, dessa passagem de Mateus ali, que fala de um ensinamento no Sermão do Monte, um ensinamento que foi proferido por Jesus há mais de 2000 anos. E para a gente compreender melhor não só esse ensinamento, como tantos outros, convém a gente lembrar de que o ambiente no qual Jesus esteve inserido fazia parte do grande Império Romano. Império esse que estendia as suas asas do Atlântico ao Índico.
O jugo romano, porém, pesava de modo especial sobre a Palestina, ao contrário dos outros povos. Significa dizer que o discurso de Jesus era como um grito de alerta contra esse poderio. Assim sendo, cada um de seus ensinamentos não perdia a oportunidade de realçar esse tipo de autoridade externa, principalmente na miséria com que deixavam o povo palestino. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus por meio da palavra e da ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. Elas revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir este caráter exemplar. Após o contexto histórico, é importante também a gente conceituar algumas palavras, que são assim bem destacadas na citação de Mateus. Bem-aventurados. O que vem a ser bem-aventurados? É uma declaração de bênção com base em uma virtude ou na boa sorte. Então significa bem-estar, prosperidade espiritual, alegria profunda, felicidade. Os puros de coração quer dizer sem mistura, não tem alteração, genuíno, límpido, claro, transparente, cristalino, sem manchas. Então é uma definição que já fala por si, dessa pureza. O coração é o órgão central do ser humano. É tomado como símbolo e não certamente como sede afetiva. Porque a gente sabe que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não vão estar armazenadas no coração, mas na nossa mente, no nosso pensamento. Sentimentos, emoções são funções intelectuais. Então, esse coração acaba sendo só mesmo uma simbologia, porque a sede o órgão central, na verdade, deveria ser o cérebro, porque é ele que vai fazer todas as funções dentro do nosso corpo físico, que vai comandar. E na maioria das religiões, o coração é o local da atividade divina. Na Bíblia, a palavra coração é empregada uma dezena de vezes para designar o órgão corporal. Mas há mais de 1000 exemplos nos quais é metafórico, ou seja, é usado como uma figura de linguagem apenas. No sermão, são descritos os passos que o homem deve seguir para pertencer ao reino dos céus, que está em nosso próprio espírito, quando aceitamos as leis de Deus e o seu reinado. Os cidadãos do reino de Deus deixam que a palavra de Deus, tenha domínio sobre suas vidas. Eles seguem o Evangelho e formam hoje coletivamente o território da nação de Deus. E aí a gente percebe que a bem-aventurança é o passo inicial, a ser seguido da afirmativa que se refere à consequência desse passo. A cada bem-aventurança, a gente tem duas partes. Uma condição, que são as atitudes, as opções e realidades a serem assumidas, e um resultado. Então, existe uma condição e um resultado. Aqueles que experimentam a primeira parte estarão em condições de experimentar a segunda parte, que é ver a Deus, que deve ser entendido como a iluminação interior em decorrência do coração puro daquele que enxerga as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Somente aqueles cujo coração é limpo e sincero verão, compreenderão a essência de Deus.
Se queremos ver a Deus, devemos manter limpa a janela da alma. Podemos vê-lo a partir do momento em que ele se torna uma experiência real em nossa vida. Então, essa limpeza é a claridade representada nas coisas. Significa ver claramente o que se passa consigo e à sua volta. Estar limpo é estar isento de sujeira e totalmente sem manchas ou impurezas que impeçam a manifestação clara e direta do que se deve mostrar. Então, quando a gente se encontra nessa condição de limpeza, de estar enxergando as nossas fraquezas e trabalhando para torná-las uma potencialidade, a gente vai chegar no estágio de ver Deus exatamente como Ele é, na sua essência. Então vamos passar agora para a parte do Evangelho de Marcos, que é o deixai vir a mim os pequeninos, propriamente dito. E a citação de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, vai falar o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. Como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Nesse capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia com essa transcrição, E o Evangelho de Mateus e de Marcos são uma síntese, do capítulo todo. E com isso, o Espiritismo nos ensina que o espírito progride estará sujeito à lei de causa e efeito. Alcançar a perfeição depende apenas de nós, pois Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Basta descobrir na pureza do nosso coração. Extirpar o egoísmo e o orgulho e todo sentimento impuro é um exercício que devemos iniciar em nosso lar, nosso ambiente de trabalho. É para ser vivenciado no nosso dia a dia. Ser simples e puro requer esforço. Mas como somos dotados de livre-arbítrio, podemos optar pelos caminhos que nos pareçam melhores. E algumas vezes atrasamos a nossa evolução. Para Kardec, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Assim como exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Nesse sentido, quem tem puro coração é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus. É aquele que afastou o egoísmo e o orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. E aí a gente chega nessa reflexão, nessa pergunta, que eu coloquei para a gente refletir. Qual a mensagem de Jesus ao referir-se aos pequeninos? O que ele quis nos dizer com isso? E aí a gente chegou nessa reflexão. Jesus tomou a infância como símbolo da pureza e da simplicidade,
Portanto, não havia em suas palavras a intenção de dizer que o reino de Deus é apenas para as crianças, mas sim para todos aqueles que se lhes assemelham. Não poderia ser de outro modo, pois que o Espírito, ao reencarnar, traz consigo não só as qualidades conquistadas em vidas passadas, como também as imperfeições e as más tendências. A criança, no entanto, é sempre um exemplo vivo de pureza, e não foi outro o objetivo de Jesus ao tomá-la como modelo para deixar a humanidade. Mais um ensinamento. Somente os simples e humildes terão acesso aos planos mais sublimados da espiritualidade, ou seja, o reino de Deus. E aí, mais uma pergunta para a nossa reflexão. E o que nos dizem os espíritos sobre a infância? O espírito, quando reencarna, entra num estado de perturbação e paulatinamente perde a consciência de si mesmo, esquecendo suas vidas passadas. Durante algum tempo, ele permanece numa espécie de sono, conservando, no entanto, todas as suas faculdades em estado latente. Esse estágio é transitório e necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, esquecendo tudo aquilo que possa representar obstáculo na nova existência corporal. E aí agora a gente chega no Livro dos Espíritos. E nessa pergunta que eu coloquei para a nossa reflexão: por que temos que passar pelo estado de infância? E aí a resposta eu encontrei na questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito encarnando para se aperfeiçoar, é mais sensível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então vamos voltar nessa pergunta e ler bem pausado para a gente poder compreender qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância. Então os espíritos responderam a Kardec: o espírito, encarnando para se aperfeiçoar, é mais sensível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então o espírito nessa fase, ele vai estar sensível a aprender. Por isso é tão importante a família, o núcleo familiar, o núcleo religioso nesse estágio da infância até os 7 anos. É quando vai se formar a caráter mesmo daquele ser. Então, assim, é ali que a gente, é nesse estágio que a gente vai trabalhar as questões pretéritas, para que o espírito não recaia em erro. Então, é isso que fala aí o Livro dos Espíritos. E aí eu trouxe mais uma questão do Livro dos Espíritos. É a questão 385. De onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então, mais uma vez, a pergunta de Kardec: de onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência? A gente sabe que essa fase da adolescência é uma fase de transição. É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem:
É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era. As crianças são os seres que Deus envia à nova existência. E para que não possam acusá-lo de uma severidade muito grande, ele lhes dá todas as aparências da inocência, mesmo que se trate de uma criança de natureza má. Cobrem-se suas más ações com a inconsciência dos seus atos. Essa inocência não representa uma superioridade real sobre o que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E se não o são, é apenas sobre elas que recai o tormento. Então, ele explica aí por quê, né? Que acontecem essas mudanças. É porque o período de aprendizado maior é na infância até os 7 anos. E passado esse período, o espírito vai se mostrando como ele realmente é. E se essas tendências, essas más tendências, essas imperfeições forem bem trabalhadas na primeira infância, ele vai apresentar modificações nesse período da adolescência, mas que não vão suplantar o que foi aprendido. Mas se a gente não trabalhar a infância, não educar os pequeninos, aí quando esse espírito se mostra, né, na sua essência pretérita, ele vai vir com uma carga muito maior e as dificuldades serão maiores também, né? Então é isso que o Livro dos Espíritos nos traz. Vamos a mais uma questão. Na questão 392, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode, nem deve saber de tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhes oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Então, assim, por que acontece, né, essa perda da lembrança do passado? Ela é necessária, porque imaginemos uma família, né, em que todos eram inimigos numa vida pretérita, né, no passado. E aí vão se reencontrar, né, com uma condição de pai, mãe, filho, e se não houvesse esse esquecimento do passado, essa convivência seria insustentável. Então, por que há o esquecimento? Para que a criança seja vista como aquele ser, né, que necessita de cuidados especiais, de carinho e desvelo maternos. E com isso, com essa doçura da maternidade, da paternidade, amenizar os sentimentos, né, antagônicos, os sentimentos contrários que um sente pelo outro, né? Às vezes, né, são tão fortes esses laços rompidos que a gente não consegue ter, né? A gente vê muitas famílias que não têm uma boa relação, mas isso tem que ser trabalhado, né? O objetivo da encarnação, da nossa reencarnação, é a gente tentar se melhorar, né, nesse processo. Então a criança deixaria de ter atenção se não houvesse esse esquecimento, e o quadro se agravaria mais ainda se a mãe conhecesse os antecedentes, pois em muitos casos, como eu disse, pais e filhos são antagônicos de vidas passadas. E aí vamos para o slide. Esse slide eu trouxe várias citações bíblicas, né, que vão mostrar essa questão que Jesus quis trabalhar em nós, né, com essa bem-aventurança. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
Jesus. Está em Mateus 11:25. Em Mateus também, 18:14, a gente encontra outra citação de Jesus. Assim também, não é da vontade do Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Né? Falando aí da ovelha perdida. E no capítulo 25, versículo 45, Mateus vai nos trazer a palavra de Jesus que diz: em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos não fizestes a mim. Então, em várias citações do Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar essa chamada, né? Essa convocação aos pequeninos. E o que Jesus quis nos dizer com isso? Jesus tomou como exemplo de pureza e simplicidade a condição infantil, ao dizer: venha a mim os pequeninos. E não apenas nesta passagem evangélica, mas em muitas outras, conforme o relato do Evangelho de Mateus, né, que eu apresentei aqui. A gente vai encontrar em várias outras passagens evangélicas isso. E aí, a gente fica com essa imagem e a gente vai refletir o seguinte. Para Emmanuel, a pureza do coração evitará o endurecimento espiritual na alma, porque ela aquecerá e irradiará amor em todas as direções, ou seja, nos levará a ver a Deus. Né? Essa pureza de coração também estimulará em nós a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos. Mahatma Gandhi disse certa vez: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Com certeza, né? A gente tem praticamente toda a essência, né, dos mandamentos de Jesus nessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro coração são aqueles que são isentos de qualquer sentimento impuro. Sem sombra de dúvida, todos nós atingiremos esse estado. Porém, para isso acontecer, é preciso viver milhares de vidas. O Espiritismo relaciona o coração aos sentimentos humanos, bons ou ruins. O sentimento é uma configuração afetiva estável, de duração maior que a emoção, e está associada a conteúdos psíquicos mais consistentes. Então a gente tem primeiro a emoção, né, de se alegrar, né, com a palavra, e daí dessa alegria a gente vai configurar ela num sentimento de aconchego, de acolhida, e isso vai ficar eternizado dentro de nós. O sentimento se constrói a partir de experiências ou reflexões conscientes que se associam a redes emocionais inconscientes. Né? Então a gente precisa vivenciar. Quando a gente vivencia esse aprendizado, ele se consolida, ele se molda dentro de nós. Quando se trata do coração, refere-se ao mundo emocional da pessoa no que diz respeito ao sentimento. O que passa pelo coração, lembra que eu disse que a gente ia voltar nessa parte? Então, o que passa pelo coração marca os bons e os maus sentimentos e ficam gravados no nosso perispírito. E o nosso perispírito é a roupagem que a gente leva para o plano espiritual. Então, tudo que a gente vivenciar aqui vai ficar gravado nele. Vai ser uma marca dessa experiência reencarnatória e que a gente vai levar para uma próxima. Então, nada fica perdido.
Jesus cercou-se sempre de criaturas simples e humildes, pois sabia que somente estes estavam aptos a assimilar suas palavras e seguir seus ensinamentos. A sua mensagem não morre, e ela é essencialmente endereçada aos brandos, aos pacíficos, aos humildes, aos sofredores de todos os matizes, aos pequeninos entre os homens. Por isso, ele exultou-se quando viu que os pequeninos e não os sábios e entendidos assimilaram a revelação do reino de Deus. Desse modo, Jesus usou esta imagem da criança para ilustrar a bem-aventurança dos puros de coração. A simplicidade e a humildade são inerentes à pureza de espírito, excluindo qualquer laivo de egoísmo e de orgulho. E assim, meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo, né? E que possamos sair fortalecidos na nossa fé, que possamos compreender melhor, né? Absorver melhor esses ensinamentos e fazê-los fluir na nossa vida espiritual, moral, né? E assim convido a todos vocês a me acompanhar numa prece em agradecimento por esse momento. Mestre Jesus, amigos espirituais, meu amigo protetor, quero apenas agradecer a oportunidade, a confiança, o acolhimento que sempre encontro. Que possamos fortalecer a fé de cada um com esses estudos. Que eu possa ser fortalecida também na minha fé. E assim, Mestre Jesus, agradeço hoje e sempre. Graças a Deus.